E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, nos primeiros vídeos eu falei sobre a formação da tireoide, né? Como é que os hormônios trabalham entre eles, falei do hipotireoidismo, do seu tratamento, né? Vou falar um pouquinho agora do hipertireoidismo. Bom, enquanto que o hipo é uma hipofunção da tireoide, o hipertireoidismo é uma hiperfunção da tireoide. Existem vários tipos, vou falar do principal, né? Que é quando a tireoide ela começa a trabalhar mais do que deve. Geralmente isso acontece por um anticorpo chamado TRAB. Esse anticorpo ele hiperestimula a tireoide. Ele faz com que a tireoide trabalhe mais do que deva. E ela passa a produzir mais os dois hormônios, o T3 e o T4, né? Para tentar compensar, o TSH fica um pouquinho mais baixo. O que o corpo entende? Bom, se já tem muito hormônio, para que eu vou estimular mais ainda a tireoide? Então a gente descobre esse hipertireoidismo, geralmente no início, por um TSH mais baixo, e o T3 e o T4 já mais no limite superior. Quando a gente tem um hipertireoidismo subclínico, com poucos sintomas. Quando a doença vai se agravando, eu vou ter já um TSH quase suprimido e um T3 e um T4 já bem mais elevados. E aí eu vou ter os sintomas do hipertireoidismo: taquicardia, insônia, agitação, né? Pele úmida, o paciente fica muito acelerado. Podemos ter a orbitopatia de Graves, que é quando a gente fica com aqueles olhos mais saltados. Bom, o que a gente faz nessa hora? A gente comprova o hipertireoidismo. Geralmente a gente repete o exame se ele vier pouco alterado. Se ele vier muito alterado, já com sintomas, a gente já fecha o diagnóstico. E a ideia principal é dar um conforto para o paciente. Então a gente entra com medicações que vão desacelerar esse coração. Então essa resposta adrenérgica vai ficar reduzida com a medicação, tipo propranolol, atenolol, coisas do tipo, né? E entramos com a medicação que vai bloquear essa hiperprodução, né? Que hoje em dia a gente usa muito é o tapazol, que é uma medicação que vai lá na tireoide e vai reduzir a sua produção de T3 e de T4. Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar manter essa medicação, geralmente aí por 1 ano, 2 anos, né? A gente tem que tentar acompanhar a melhora dos exames e ver se esse TRAB, que foi o que causou o problema, se ele está reduzindo. Se chegar aí mais ou menos 2 anos, e a gente viu que o TRAB negativou e os exames melhoraram, a gente pode tirar a medicação, o paciente está curado. Muitas vezes isso não acontece. Acaba que ele melhora, os exames até ficam bons dentro do valor de referência, o TSH, T3 e T4, mas com o TRAB ainda elevado. Aí nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar resolver de vez a situação. A gente faz a iodoterapia. Então a gente dá uma dose de iodo radioativo que vai queimar aquela glândula e ela vai parar de trabalhar. Se a gente der muita sorte, a gente queima grande parte dela, mas parte continua funcionando e ela funciona sem nenhum outro problema. Mas na maioria das vezes a gente inverte a situação. A gente queima, né, ela toda, ela para de funcionar e vira um hipotireoidismo. Mas é mais fácil cuidar do hipotireoidismo do que do hipertireoidismo. Existem outras causas, né, desse hipertireoidismo. Nós podemos ter uma doença de Plummer, quando a gente tem um nódulo hiperprodutor, né? Mas isso no segundo minuto eu vou falar. A gente pode ter as tireoidites. São momentos onde a glândula ela acaba, entre aspas, né, liberando mais hormônios, não porque ela produz mais, porque teve uma inflamação, né? Por exemplo, depois de um Covid, por exemplo, né? Existe uma inflamação na glândula onde ela libera muito hormônio, T3 e T4 ficam alto, né? E o TSH acaba caindo um pouquinho. Mas isso é passageiro, por isso que fica, né, essa orientação. Nem sempre que o exame deu para hipertireoidismo, não quer dizer que aquele hipertireoidismo é definitivo. Se o paciente estiver estável, a gente primeiro tenta passar um remédio para atenuar os poucos sintomas e repetir o exame. Porque se o exame for melhorando, mesmo sem o tapazol, tratava-se de uma tireoidite momentânea, passageira, né? Não foi uma hiperprodução. Ele só liberou o que tinha, né, de estoque. E nesse caso a gente não precisa medicar. Se eu medico, eu posso piorar uma segunda situação, né, posterior a esse hipertireoidismo. Tá bom? Caso você tenha hipertireoidismo, tome tapazol, conheça alguém que tome, né? Passe esse vídeo para ele, tá? Precisando, estou à disposição.
Meu nome é Wilder, eu sou endocrinologista aqui na cidade de Oliveira e estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Valeu, turma, até a próxima.